você se sente desrespeitado? Você se sente. Você, você vê isso de. Como é que é isso? Ser peitado por um aluno que nem frequenta a aula, que nem É. escreve decentemente uma prova, que você já está sendo até condescendente em arredondar para cima, etc. E esse cara ou essa menina ainda chegar indignado, querendo exigir explicações de você. Eu me sinto meio desrespeitado, sim. Você tá falando, eu tô lembrando agora de um episódio que aconteceu, de uma dessas turmas que eu fui relativamente leniente com a chamada. Eu disse que eu disse que eu não ia reprovar por faltas, mas aí eu criei uns mecanismos para compensar isso, a nota de participação e tal. Mas eu disse que vir na aula não seria, quer dizer, não ir na aula não seria decisivo para reprovação. E aí foi uma dessas turmas que ficou vazia, que ficava vazia sempre. Tinha um grupinho de meninas que elas chegavam cedo. Só que quando a aula. Cara, olha só o nível da coisa. Quando a aula começava, aí eu chegava mais cedo, ficava sentado na minha mesa, e quando eu ia começar a aula, elas saíam. Eram umas 4 ou 5, elas saíam da sala. E só voltavam quase no final. Outros alunos já tinham vindo me contar que elas ficavam lá embaixo conversando e mexendo no celular, comendo. Ou seja, elas faltavam por esporte, né? Essas foram as alunas que, umas delas ali, desse grupinho, foi uma delas que num período desses veio me cobrar uma espécie de correção passo a passo, a personalité para ela, porque ela estava indignada porque recebeu 8,5 na prova. E o seu tempo, né? Sim. Aí eu meio assim, cara, Isso os exige. alunos, eles assim, eles são super, não sei nem como caracterizar sem usar um termo chulo. Cara, mas assim, eles não fazem a mínima questão de se desempenhar bem, de fazer o que é a obrigação de um aluno, e no final eles realmente acham que têm o direito de ficar questionando a correção, de ficar achando que eles deram uma resposta perfeita. Cara, não tem jeito. Se o aluno não se o aluno não vai nas aulas, ele não tem como achar que deu uma resposta perfeita. Se o aluno só estuda por slide, não tem como achar que deu uma resposta perfeita. Nem se ele estudasse todo o conteúdo, ele poderia achar que daria uma resposta perfeita, ainda mais nessas circunstâncias. Ele não tem como. Só que eu percebo que aí por isso que eu falei no início que eu não sei até que ponto isso é um fator geracional e até que ponto isso é uma característica do estudante de psicologia que acha que o curso de psicologia é muito fácil. Eu tenho um problema com isso, porque o curso de psicologia, se ele fosse dado como deve, ele não seria fácil. Exatamente pelo que eu tô falando aqui nessa live. Cara, para saber psicologia e não dar respostas bunda por aí, de mas é tudo relativo, mas é tudo subjetivo. Cara, isso é resposta bunda, entendeu? Psicologia é muito complexo. Muito complexo, cara. Você tem que entender um pouco de muita coisa, de biologia, de história, de cultura, de ambiente, de criação, de genética, cara, infindáveis coisas, de neurociência. Você tem que entender como essas coisas todas se conectam. O aluno médio de psicologia, cara, ele nem sabe que ele deveria desenvolver essa habilidade. Então eu acho que é muito problemático. Hum. Aí é uma crítica que eu não escondo essa crítica, geralmente. Eu falo disso em aula, inclusive. É por isso tudo que a gente está conversando aqui nesse episódio de hoje, que não sou eu que estou dizendo, isso daí é publicamente atestável. É por isso que o grosso da nossa profissão, dos profissionais que compõem a nossa área, são super medianos em relação a tanto eficácia, né, no atendimento que ele fornece, quanto em relação aos conhecimentos que ele detém. Mediano. A maioria é muito mediano. Quer dizer, a maioria aí até deixa eu só detalhar porque eu me expressei mal. A maioria dos profissionais em qualquer área é mediana. O que eu quis dizer é o nível médio de qualificação do profissional da nossa área é muito baixo. Isso que eu quis dizer, né? A média é baixa. O psicólogo é mediano, o psicólogo médio ele tem um nível de conhecimento muito baixo em psicologia. Ele é muito pouco capacitado para fazer o que ele faz em termos práticos e teóricos, entendeu? É muito pouco. E você vê já isso desde a graduação, entendeu? Eu acho que é inevitável supor que uma coisa tem relação com a outra, né? A postura do estudante ao longo do curso vai, em parte, pelo menos, influenciar no tipo de profissional que ele vai se tornar. Sim. E é importante que as pessoas entendam que ser desafiado
por uma aula complexa, por querer entender conceitos complexos. Isso é importante para o seu desenvolvimento, né? É meio óbvio, mas enfim. Um atleta, quando ele quer, sei A lá, gente tá numa época que tem que falar o óbvio, né? Isso que é curioso. A gente tem que falar o óbvio. Sim. a gente só se desenvolve quando a gente é desafiado. Mesmo achar algo difícil, dependendo da situação, pode até ser desmotivante mesmo, né? Assim, aí você até fala, não quero isso pra mim. Eu, por exemplo, odiava química na escola, assim. Eu não gostava também, Eu não. achava difícil e não me interessava. Aquilo, nossa, era uma tortura pra mim. Ok, ninguém é obrigado, né? Mas assim, na psicologia, quando eu tô lendo um texto difícil, por exemplo, a gente fez o Clube do Livro do Tábula Rasa recentemente, é um livro denso, é um livro difícil. Vários capítulos eu li, e olha que era a segunda leitura, eu já tinha lido o livro. Mas é assim que a gente vai se desenvolvendo, né? Um atleta, para se tornar um atleta de ponta, ele vai treinar com os bons. Se ele só treina com gente fraquinha, ele nem se desenvolve. Então, eu acho que a universidade, teoricamente, deveria ser um espaço, né, para tirar as pessoas das suas zonas de conforto. Só que em tempos dopaminérgicos, assim, né? Eu lembrei daquele outro livro, Nação Dopamina. Algo que demande muito esforço e que não traga uma recompensa imediata acaba se tornando desmotivante pela própria natureza de não se inserir na lógica do curto prazo, né? E aí a universidade vira um espaço não de desafiar as pessoas a se tornarem mais do que são, e se desenvolverem, mas meio que um checkpoint de distribuição de diplomas, né? Então é lamentável. É a inflação dos diplomas, né? Eu até uso essa metáfora no meu texto, porque você está dando um papel para a pessoa, né? No final do curso ela vai ganhar um papel que vai atestar que ela detém uma série de competências teóricas e práticas que ela não detém, na verdade. Então é como se fosse dinheiro inflacionado. Você tem uma nota de 100 que compra um produto que valeria R$1. Uhum. Então, por mais textos aí descrevendo essa dura realidade de um professor que é apaixonado pelo que faz, os textos são muito legais. Quem não leu, fica aqui a minha propaganda. Não combinei com o Felipe, mas eu tô fazendo propaganda do blog dele, porque eu acho muito legal, muito rico. E acho interessante, assim, você seguir descrevendo um pouco dessa realidade, eu como uma defensora da educação e da formação continuada, porque na realidade a faculdade é só o comecinho, né? A faculdade não é nada, na verdade, né? Eu que sou mais velha do que o Felipe, bem mais velha do que o Felipe até, então ele falou a idade dele, eu não vou falar a minha, mas sou bem mais velha do que o Felipe, continuo me sentindo uma estudante na vida. Então acho que o diploma universitário é só um comecinho, assim, né? E é necessário que as pessoas compreendam isso. Eu até vou te devolver uma última pergunta para fechar, e aí você fecha, mas eu sei que você talvez não tenha pensado nisso ao escrever esses textos, e eu, pelo menos, como sua amiga, vejo mais como um desabafo, e você gosta de escrever, é natural para você, mas você tem esperança, por exemplo, de que esse texto possa cair em algum desses alunos e ajudar alguém a se perceber, a trazer um pouco de luz para que as pessoas, lendo os seus textos, possam, de alguma forma, se ver descritas ali e até sentirem, não sei, um pouco de vergonha, uma tomada de consciência que possa ter algum fim, para além dos desabafos e dos leitores como eu, que leem enquanto psicóloga social para entender o cenário social e psicológico da nossa época, mas que essas pessoas possam eventualmente ler e trazer um pouco de luz nesse caminho obscuro e tortuoso. Essa via crucis. Você já pensou nisso? Você acha que isso pode acontecer? Sei lá, o texto circular e cair na mão de alguns desses alunos que agem dessa maneira e ajudar nesse exercício de se perceber? Ou essas pessoas talvez até vão ter preguiça de ler o texto? Eu não escrevi com a intenção de chegar a ninguém, a nenhum aluno, não.
Mas eu sei que poderia, eu sei que pode chegar. E, aliás, curiosamente, alguns alunos leram e vieram falar comigo, Sim, eu imagino. mas nenhum aluno que eu pensaria em direcionar essa mensagem, entendeu? É, os bons, alguns bons alunos que me acompanham na internet leram e vieram falar comigo. O texto não é para eles sabem disso. Sim, sim. Mas é um texto que vale a pena eles lerem também, porque eu tenho certeza que eles percebem a postura dos amigos, né? Sim. Um bom aluno que está ali todo dia na faculdade, levando a sério, estudando, lendo por fora, ele sabe que os amigos não fazem isso e ler um texto desse, eu acho que é interessante uma tomada de perspectiva, assim, tipo, pô, será que o que o professor pensa sobre isso, né? Cara, o professor tá vendo. O professor não é cego, não é surdo, otário. Ele tá vendo o que os alunos estão fazendo. E os outros professores estão vendo também. Mas como eu gosto de escrever, eu acho que é quase terapêutico para mim escrever, colocar em palavras o que eu penso. Eu fiz por motivação intrínseca mesmo, mas eu achei muito interessante que alguns alunos leram e vieram falar comigo. Os bons alunos, né? Alguns bons alunos vieram falar comigo. Outros bons alunos têm também, mas não sei se eles leram. Mas eu, Eles podem sinceramente, encaminhar, né? Eles podem podem encaminhar. Até porque os textos são muito ricos, assim, em metáforas, são textos agradáveis de se ler. E engraçados Tem, também. Tragicômicos, na realidade, né? o engraçado é que, o curioso é que esses textos, eu escrevo eles de maneira fragmentada. Então, por exemplo, o primeiro texto eu escrevi praticamente numa sentada, assim, eu ia começar uma aula e aí foi esse caso, né, que eu tô falando aqui o vídeo inteiro. Uma turma cheia de aluno e no final, assim, já tinha se passado 40 minutos de aula e tinha, tipo, 2 alunos em sala de aula. Cara, e aí o professor geralmente espera, né, a turma encher para começar, e aí, né, na transição de uma aula para outra, e nesse tempo que eu fiquei esperando a turma encher, cara, eu fui pensando num monte de coisa e fui escrevendo. Claro que o texto não sai pronto, né, mas os insights vêm na minha cabeça, eu vou anotando, eu tenho um bloco de notas aqui que eu vou anotando, e aí depois eu chego em casa e costuro aquilo, vira um texto. Então, esses desabafos, eles são bem orgânicos e espontâneos, no sentido de que, cara, eu tô pensando aquilo eu tô pensando aquilo daquela forma naquele momento. Esses textos, eles capturam muito bem a maneira como eu penso. Eu penso de maneira assim, meio às vezes umas frases meio grandes, cheio de metáfora, né? Quem me conhece sabe que no cotidiano eu uso metáfora sempre. Eu acho que é uma boa maneira de traduzir algumas coisas que a gente pensa. Eu acho que eu também penso de uma maneira meio irônica e às vezes meio engraçada. Às vezes eu tô super irritado, eu falo, as pessoas acham graça. E o texto, eu acho que ele acaba traduzindo um pouco da maneira como eu penso. Então, eu achei um exercício interessante usar meu blog para isso. Parabéns pelos textos. Tomara que chegue a muitas pessoas e tomara que sirva carapuça para alguém, porque eu acho que tem, com todo o humor que traz, impactante, né, assim, e um pouco assustador. Mas enfim, vamos fechar a garagem. É isso, pessoal. Depois Beleza. comentem e até a próxima. Até.